Quem não fala o que pensa, mas sabota nas entrelinhas, é tóxico. E às vezes nem sabe disso. Sabe o que é mais perigoso do que um líder autoritário, daqueles que batem na mesa e que brigam, que soltam a voz de um jeito agressivo? É o líder passivo-agressivo. É aquele que não dá feedback direto, mas vive soltando suas indiretas, vive dando as suas espetadas. Ele não fala na hora certa, mas acumula até explodir, ou vai sabotando ali pelas beiradas. É aquele que sorri, concorda, mas por dentro está cozinhando. É aquele que sorri, concorda, mas por dentro tá ali cozinhando aquele ressentimento. O que é pior, isso vai minando a equipe sem que ninguém perceba o que está acontecendo. Às vezes as pessoas se sentem mal, mas não conseguem nem apontar o que está acontecendo. Já viu alguma coisa parecida com isso por aí? É um tipo de liderança que parece inofensiva. Ela não grita, não briga, não impõe, mas vai aos pouquinhos ali adoecendo o ambiente, queimando toda a confiança que existe. As pessoas acabam também escondendo aquilo que sentem, aquilo que pensam, porque não tem espaço. E aí aquela coisa das indiretas, do silêncio, da sabotagem, é uma liderança que vai adoecendo, é a que mais adoece as equipes no final das contas, né? Será que você está escorregando nessa armadilha? Preste atenção em alguns sinais. Por exemplo, você evita dar o feedback indireto, fica jogando aquelas indiretazinhas, esperando que o outro entenda as entrelinhas, fica falando assim, para bom entendedor um pingo é letra. Quando alguém te desagrada, você diminui a energia, mas não fala nada? Ou faz só uma carinha feia? Uma carinha de que não gostou? Você concorda na reunião, mas depois fica falando assim, o pessoal tomou umas decisões que eu não concordei, mas nós temos que fazer? Ou age no sentido contrário? Ou fica sentindo que engole sapo com frequência, mas sempre desconta os sapos que você engoliu? Isso tudo é um exemplo de comportamento passivo-agressivo. E sim, ele pode estar presente até nos melhores líderes, nos mais bem intencionados. Às vezes eu faço isso, às vezes você faz isso. A gente precisa entender e perceber. E lembrar sempre que indireta não é feedback, é uma covardia disfarçada. E quantas vezes nós agimos com essa covardia sem nem perceber? Isso impacta muito as nossas equipes. Tem um impacto direto. Isso vai causando um clima de desconfiança. O time nunca sabe o que realmente o líder pensa. O ambiente vai ficando tenso. Tudo vira leitura de expressão, tentativa de adivinhação. Tudo que as pessoas não têm informação, elas vão completar com a imaginação. Falta coragem, ninguém se posiciona porque tem medo de represária. Aquela represália silenciosa, né? E ninguém sabe o que está passando pela cabeça do líder ou das outras pessoas. Então a produtividade vai despencando, porque a energia despenca. A gente está gastando energia com a coisa errada. A energia do time ela vai embora porque está tentando decifrar o líder em vez de focar o resultado, né? Então eu vou entendendo que a falta de coragem para falar vai sobrar em veneno nas entrelinhas. E é claro que o time já sacou, é claro que as pessoas percebem. Para sair desse ciclo, a gente precisa quebrar esse padrão. Não é uma coisa simples, eu preciso primeiro entender, me perceber nesse padrão e escolher fazer algumas coisas diferentes. E aqui vão 4 movimentos que podem ajudar a quebrar esse padrão. Primeiro deles, assumir o desconforto de conversar diretamente. Então, eu olhar para a pessoa, olhar a pessoa, falar o que precisa ser dito e perceber como é que ela vai receber aquilo. Sim, é desconfortável dar o feedback. Sabe o que é mais desconfortável? Ser claro ou deixar a equipe adoecer? Se a gente pensar nisso, a gente vai perceber que aquele desconforto ali ele é necessário. É desconfortável sim, mas eu preciso enfrentar com coragem. E principalmente com maturidade. E o segundo ponto é dizer o que pensa sem agressividade. Passividade é ausência, agressividade é excesso. Eu preciso achar o equilíbrio, que a gente pode chamar bem de coragem. Coragem é o equilíbrio, né? Outra coisa é ser coerente entre o que fala e o que faz. É o que a gente chama de integridade. Eu falo o que eu penso e eu faço o que eu falo. Na hora que eu estou colocando essas coisas na mesma linha, eu vou construindo confiança. E aí então, assim, se eu falo que eu confio, eu tenho que confiar de verdade. Não é
falar que confia e ficar microgerenciando as coisas, isso tudo também sabota a própria palavra. Eu tô querendo construir confiança. Então, o que é dito é feito, o que é feito tá em consonância com o que é dito. E eu sempre digo o que eu penso, ao invés de ficar dando indiretazinha. E o quarto ponto é tratar conflitos como parte do processo e não como ameaça. Evitar conflito não é maturidade, é medo. Um conflito bem gerido é o que leva a gente para um outro nível. Um conflito bem gerido é o que constrói um time forte. As ideias precisam entrar em conflito. É claro que quando isso vai para o pessoal, que deixa de ser conflito e se torna um confronto, eu preciso ali entrar, exercer minha liderança, colocar as pessoas no mesmo nível, no mesmo papo, vamos dizer assim, e trazer de volta a conversa para o nível das ideias. Porque as ideias precisam entrar em conflito. Eu enxergo o mundo de um jeito, você enxerga de um outro. É óbvio que nós vamos olhar para um problema e enxergar caminhos diferentes para a solução desse problema. Isso precisa aparecer. Isso vai construir um time forte. Isso vai construir efetivamente pessoas mais maduras e soluções muito melhores. Sem isso não tem inovação, tá? Então, te convido a uma reflexão. Você está liderando com clareza ou está deixando rastros de ressentimento por onde passa? Seu time sabe o que você pensa ou vive tentando decifrar seus silêncios, suas expressões, seus bicos de não gostei? O líder passivo ou agressivo, ele não é cruel, ele é simplesmente inseguro. Eu tenho momentos de insegurança, você tem. Liderança exige coragem de falar o que precisa ser dito, de fazer o que precisa ser feito, sempre com muita humanidade, sim, mas com responsabilidade. Então, no final das contas, eu só tenho que me olhar no espelho, ajustar a rota, subir de nível e enfrentar. Precisa ser enfrentado. Isso é uma liderança realmente ajustada à era pós-digital. Se a velha liderança fica ali dando seus rompantes de raiva e mandando os outros fazerem o que ele acha que precisa ser feito, a nova liderança ela vai construindo junto. E não tem espaço para esse olhar passivo-agressivo que destrói confiança, que destrói o bem-estar ali da equipe, que destrói aquela troca gostosa do dia a dia. Não, tem que ser legal, tem que ser leve, senão tá errado. Inclusive disso que a gente está falando todos os dias aqui nas lives de preparação para o Desafio Líder de Elite, que começa semana que vem, dia 25 de março. Nós vamos mergulhar fundo, bem fundo, durante 6 dias, numa liderança de altíssimo nível, que dá para se transformar. Mas você pode começar a transformação hoje, parando e refletindo. Será que eu estou sendo passivo-agressivo em algum momento? Ou melhor, quando estou sendo? Todos nós em algum momento somos, né? E não é legal, não. Beijo pra você, bom final de semana. A gente se vê ao meio-dia na nossa live de aquecimento por aqui, ok? Tchau, tchau.